E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Deep Dive, onde mergulharemos na história para entender os conceitos que moldaram o mundo. Hoje vamos explorar um tema instigante e polêmico: o fardo do homem branco, a missão civilizadora e o destino manifesto. E claro, já vou pedir a vocês aquele apoio. Inscrevam-se no canal, curtam, comentem e compartilhem este episódio. Isso é fundamental para espalharmos conhecimento e promovermos a reflexão sobre a história. Vamos começar com um questionamento. Você já parou para pensar como a ideia de civilização foi utilizada para justificar o domínio de um povo sobre outro? Pois é. A palavra civilização vem do latim civitas, que significa cidade, e se refere às normas e organizações de um grupo social. Mas, ao longo da história, esse conceito foi distorcido para legitimar a exploração e a violência contra povos considerados atrasados. O século XIX foi marcado pelo imperialismo europeu e pela crença na superioridade da raça branca. Aqui entra o fardo do homem branco, conceito imortalizado pelo poema de Rudyard Kipling em 1899, que declamamos aqui. Tomai o fardo do homem branco, envia teus melhores filhos, vão, condenem teus filhos ao exílio, para atender às necessidades de seus cativos, para servir com pesados chicotes o povo agitador e selvagem, seus novos cativos, povos agressivos, metade demônio, metade criança. Mas o que significa fardo? A palavra vem do germânico freteis, que quer dizer peso ou carga. No contexto do poema, esse fardo seria a suposta obrigação moral dos europeus de civilizar outros povos. Mas pense bem, será que essa missão não escondia interesses econômicos e políticos? Não é coincidência que esses discursos surgiram justamente quando os países europeus estavam dividindo territórios na África e na Ásia. Mas quais os argumentos utilizados para justificar o processo de colonização? E como podemos identificar o discurso civilizatório, o discurso dos políticos franceses? Albert Sarraute e Jules Ferry defendem a superioridade da cultura europeia e sua missão civilizadora de salvar os considerados mais fracos. Para Sarraute, a Ásia, a África e a Oceania possuíam riquezas que deveriam ser compartilhadas pela humanidade. Entretanto, necessitavam dos gênios inventivos, notadamente os europeus, para o desenvolvimento do progresso, algo que as raças inferiores seriam incapazes de empregar e utilizar. Na mesma linha de justificativa de um processo civilizador, os argumentos de Jules Ferry e do poema de Kipling exploram a necessidade de um missionário, homem branco, europeu ou estadunidense, que retire os povos inferiores da ignorância. Vamos fazer um intervalo para refletir sobre o que foi falado até aqui. Enquanto isso, se você está gostando de nosso conteúdo, inscrevam-se no canal, curtam, comentem e compartilhem este episódio. Isso é fundamental para espalharmos conhecimento e promovermos a reflexão sobre a história. Só assim seremos mais autônomos e protagonistas de nossa história. Voltando, outro conceito importante que se deve mencionar é o destino manifesto, uma ideia que nasceu nos Estados Unidos no século XIX e sustentava que os norte-americanos tinham uma missão divina de expandir sua influência sobre todo o continente. Manifesto vem do latim manifestus, que significa claro ou evidente. Ou seja, para eles era evidente que deveriam dominar outras regiões. Mas e os povos que já estavam lá? Para os expansionistas, esses povos eram um obstáculo ao progresso,
A Marcha para o Oeste e a Política do Big Stick, de Theodore Roosevelt, mostram como essa mentalidade justificou invasões e massacres. Política do Big Stick é o nome dado à política externa norte-americana no início do século XX, que basicamente ampliava o direito dos Estados Unidos de intervir nos países estrangeiros para garantir seus interesses, primeiro através da diplomacia, mas também através da utilização da força militar, se necessário fosse. Seu nome é uma referência ao discurso realizado por Theodore Roosevelt em 1901, durante uma feira em Minnesota. O presidente teria citado um provérbio africano que dizia o seguinte: com fala macia e um grande porrete, você vai longe, até nos parece soar a filosofia de governo atual. Foi essa, aliás, a maneira encontrada por Roosevelt para expressar sua doutrina de evitar conflito e mostrar o poderio militar. O estilo de negociação diplomática foi exposto ao referir-se especialmente aos países latino-americanos, muito assolados pelas dívidas com a Europa. Um dos principais episódios da política do Big Stick ocorreu na cobrança da dívida pela Alemanha contra a Venezuela. Diante da ameaça de moratória, após 24 meses de negociação, a Alemanha cercou 5 portos e bombardeou a base costeira venezuelana em 1902. Você pode estar se perguntando, mas e hoje? Esses discursos ficaram no passado? Infelizmente não. A colonialidade do poder é um conceito que explica como essas relações de domínio ainda persistem. Mesmo após o fim formal do colonialismo, muitas estruturas políticas e econômicas continuam a reproduzir desigualdades. Quem tem acesso ao poder? Quem define quais culturas são valorizadas? A decolonialidade propõe uma reflexão sobre esses aspectos e busca resgatar os saberes e histórias dos povos marginalizados. E aqui lanço outra pergunta. Será que conseguimos enxergar o mundo sem as lentes do eurocentrismo? Sabemos, portanto, que o termo eurocentrismo corresponde a uma visão de mundo que valoriza a Europa e sua cultura, história e perspectivas em detrimento de outras regiões do planeta, que possui como características colocar a Europa no centro da cultura mundial, justificar a exploração de territórios e povos não europeus, promover a ideia de superioridade europeia sobre outras culturas, estabelecer uma hierarquia das relações de poder mundial, servir como modelo teórico de interpretação e dominação, e teve como consequências a geração de diversos conflitos e muita carnificina que levou à destruição de diversas populações que habitavam o continente americano, além de perpetua-se em todo o sistema de ensino, na produção histórica, acadêmica e na própria percepção de mundo das sociedades que influenciava. Compreender tudo isso é um desafio, mas entender a história já é um grande passo. Aproveita então e confere na descrição do vídeo os materiais de apoio para aprofundar seu conhecimento e treinar sua vocação de historiador. Se ainda não se inscreveu no canal, faça isso, curta, compartilhe e comente o que você está achando do nosso Deep Dive. Assim você nos ajuda a espalhar mais conhecimento. Para fechar, fica a reflexão. Será que os discursos de hoje são tão diferentes daqueles do século XIX? Pense nisso. Você pode deixar suas respostas a esta e as outras perguntas feitas lá nos comentários. Pode ser? O material de apoio, estudo e aprofundamento está disponibilizado pelo link na descrição do vídeo. Muito obrigado por ficar até aqui e não esqueça de curtir, comentar e compartilhar para fortalecer nosso canal. Nos vemos no próximo Deep Dive Edu. Até mais!